Começa agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast das guerreiras. Aqui nós falamos sobre empreender, sobre amar, crescer, evoluir, influenciar e liderar o nosso movimento. Aqui nós convidamos você a buscar ter mais paz, mais piques, mais palco e, por que não, algumas pausas. Na pausa de hoje, a minha convidada é uma mulher interessantíssima. Ela é uma mulher que realmente influencia e é empresária há mais de 16 anos. É a Camila Gonçalves. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Camila é uma empresária desde muito tempo, né? Ela é dona da La Casa de Mobili. Exatamente. Uma empresa linda que influencia muito. O Instagram, inclusive, é maravilhoso. Você já tem que começar a seguir, porque ela deixa tudo muito lindo. Aliás, o belo é algo que faz parte do teu dia a dia, né, Camila? Exatamente. O belo é o que move a La Casa. É o que move a La Casa, é o que move muitas vezes o que eu vejo em você. Você é muito bonita, é uma mulher que realmente chegando, eu gosto muito disso. E Camila, recentemente, nós nos conhecemos há pouco tempo, né? Nós nos conhecemos num evento, numa palestra em que eu era palestrante, foi, né? Foi na Imersão. Foi na Imersão, foi num podcast. Eu te conheci em dezembro. Isso, é mesmo. Eu te conheci em dezembro, ali entre o Natal e o 1º do ano, pelo Instagram. Aí comprei o livro e aí depois eu fui na Imersão em fevereiro. Isso mesmo, é verdade. E a Camila, ela passou recentemente por um movimento próprio, um movimento de busca pelo autoconhecimento, um movimento de transformação, que isso refletiu em todo mundo que está em torno de você. Conta pra gente um pouquinho mais quem é a Camila, pra gente conhecer um pouquinho mais a Camila, além da empresária, que é essa empresária que gera muito impacto já hoje, positivamente em toda a tua família, em toda a tua empresa. Conta um pouquinho mais quem é a Camila para nós. A Camila foi uma criança espontânea, né? Então eu fui uma criança que eu não tive vergonha de dizer o que eu pensava. Então muitas vezes eu falava, te enxerga, menina, fica quieta, menina. Ou aquele beliscão, né, clássico, porque eu nunca fui. Eu sempre fui uma pessoa muito espontânea. Criativa, fui uma criança muito criativa. Tive percalços no meu caminho. Eu tive, aos meus 12 anos de idade, eu passei por um trauma muito grande, que foi o suicídio do meu pai. E isso fechou algumas coisas em mim, e principalmente o meu amor próprio, né? A minha confiança em mim mesmo, né? Que foi o que eu vim buscar aos 40 anos de idade. Nossa. E eu casei muito nova. Quase 28 anos depois. Quase 28 anos, eu tive muito, sem saber, porque eu não perdi a alegria. Hoje você sabe. Hoje eu sei que o quanto tinha isso algumas tinha. caixinhas fechadas ali. E não tem como não ter, né? É um pai, e era um pai no qual eu sou muito parecida. Não só fisicamente, mas com a espontaneidade. Tem um momento na Imersão que tu fala de escrever. Aquele momento para mim foi muito marcante. Sim. Porque eu fui acessar toda a minha memória, o que eu era parecida com o meu pai. Né? Aquele homem da voz bonita, aquele homem que cantava, que tinha, sim, o problema do álcool muito presente, muito forte, que levou ao suicídio, mas que era um homem que todo mundo queria ter perto. Olha só. Que todo mundo queria, que onde o Rogério estava, o Rogério fazia diferença. E aí também tem a parte da minha mãe, que é a pessoa mais forte que eu conheço, que eu tive que acessar aqueles momentos. Então hoje eu vejo que eu fui uma criança que fechou muitas coisas por causa disso. E casei adolescente, eu me casei aos 17 anos de idade, fui mãe aos 18 anos, e aos 19 eu já tinha 2 filhos. Nossa. É bem rapidinho, a coisa comigo aqui é bem rapidinho. Mas também pode ter sido até um reflexo desse trauma e dessa tristeza toda, porque você precisou crescer muito rápido. E isso refletiu, inclusive, na adolescente que se tornou mulher muito rápido. Exatamente, assim, e eu tive a graça de encontrar um companheiro, e eu sempre falo, meu marido, ele é cura. Ai, vocês são tão lindos juntos. Eu também gosto. Ai, eu acho o máximo. Tem uns casais bonitos, né? Tem. Tipo assim, Chay e Augusto. Tem uns casais que são foda, né? Não tem? A Camila e o marido dela, como é que é o nome dele? Davi. O Davi, isso. A Camila e o Davi, porque às vezes você entra no Zoom com o nome dele, né? Não sei porque eu não lembrei agora, mas a Camila e o Davi são lindos. A gente é bem unido mesmo. A gente, além de sermos sócios, nós somos cúmplices. Nós fizemos a nossa jornada do herói e da heroína juntos. Olha né? Só. Cada um buscando
significados diferentes. Ele busca significado, eu busco liberdade. Isso. Mas a gente busca juntos isso. E desde o começo, nós somos... Até porque hoje tenho 40 anos, eu sou casada há 23 anos. Eu casei aos 17, eu tenho mais tempo de casada do que de solteira. É verdade. Então, assim, eu não sei o que é ser solteira, eu sei o que é ser casada, né? Que bom que você gosta, né? E gosto. Eu disse pra ele, amor, é o seguinte, se um dia tu morrer, eu separar, vou casar. a gente não vai, né? Separar eu não tá. Olha, não tenho plano. A mesma coisa pro tenho. Augusto, se um dia você me deixar, né, para outro plano, porque Isso. separar eu não vou. Não tenho plano B no meu casamento. Não tenho. E eu disse pra ele, eu vou casar. Ouvir isso de uma mulher que está há 23 anos casada, né, com o mesmo homem, porque tem gente que está há 23 anos casada, mas já trocou 3, 4 vezes. Sabe que eu já casei ver, 2 vezes, né? Eu já casei 2 vezes com ele. E todas as vezes eu casei na igreja, de vestida de noiva, tive book, tive dia da noiva, tive lua de mel, tive festa até o amanhecer com a mesma pessoa. E eu ainda tenho, a gente tem 5 programadas. Você sabe que a gente teve aqui no Pode Sim a Cat, que é das joias, né? E ela contou também um ritual que ela tem com o marido dela, que a cada 5 anos eles renovam a aliança. Claro, né? Ela trabalha com joia. E aí essa última ela colocou 5 pedras, porque eram 5 anos, enfim. Ou era aliança de 5 anos, agora não lembro se ela tem 5 anos de casado, acho que ela tem mais. Mas... E aí eu trouxe algo que você está trazendo agora, e você como uma historiadora, que eu quero falar sobre isso, que eu sou muito apaixonada por isso. Qual a importância dos rituais na nossa vida? E como a gente tem deixado isso passar? Traz pra gente, como é a importância desses rituais? Eu sou graduada em História, né? E a minha paixão. É a minha... Meu Deus, deixar a pessoa não para de falar. Mas desde os primórdios da humanidade, o ritual faz muito presente. É, por sinal, através dos rituais que nós, como historiadores, conseguimos identificar qual é a tribo. E quais são as passagens do eras, tempo. Né? A gente já tem aqui nossa região, nós temos a maior região de sambaquis do mundo, né? Que é um tronco linguístico do Tupi-Guarani. Tá. E são indígenas, são índios, né? São índios da região aqui litorânea. Por que tu sabe? Só que na mesma região onde tem... Eu sempre brinco que eu não sei se você já viu já viu um sambaqui? Eu não sei. É uma decepção. É um monte, parece que é uma duna. Tá, só que ela é mais dura. Tá. Ali na região de Tubarão, da onde eu faço parte, na região do sul de Santa Catarina, ali nós temos o maior sambaqui do mundo. Só que é a maior sambaqui, a maior região, a região lagunar, ali nossa, Tubarão, Laguna, Imbituba, é o maior número de sambaquis do mundo. Tá? Só que é decepcionante, ele é um montão de areia que eles vão fazendo os rituais ali. Então, um ritual de celebração, um ritual de morte, funerário, é tudo ali. Como que a gente sabe que ali teve uma nação morando ali, uma nação sambaquieira? Por causa dos rituais. Por conta dos rituais. 5.000 anos atrás. Como é que eu sei? E aí, quando foram vindo, quando os sambaquis foram extintos e vem a próxima geração indígena, tem outros rituais, e a gente sabe certinho identificar quando é um sambaqueiro, quando é um tupi-guarani, quando é um carijó, quando é um macrogê. A gente sabe por quê? Por causa dos rituais, a forma de sepultamento, a forma de celebração, o que estavam comendo. Sim. A diferença, as passagens do tempo entre um ritual e outro, que vai passando o tempo, tu consegue fazer tudo isso por causa do ritual. Então, o ritual esteve sempre presente na humanidade. E quando você decidiu casar de novo com o Davi, né, com o mesmo Davi, teve alguma passagem, algum momento, algum marco na história de vocês que justificou esse novo ritual? Eu não casei com o mesmo Davi, né? A gente nunca é o mesmo, né? Já dizia Heráclito, né? Nós nunca somos, nós nunca nos banhamos a mesma vez no mesmo rio, né? Porque nem o rio é o mesmo, nem nós somos os mesmos. Ela não casou, né, com o mesmo Davi. Não, né? A filosofia que é outra coisa que é minha... Eu também sou totalmente filósofa. Eu também sou apaixonada. E eu não casei com o mesmo Davi, ele não casou com a mesma Camila. Nós fizemos 15 anos de casados na segunda vez. Quando a gente casou, nós namorávamos há 4 meses e eu já estava grávida. Então, assim, foi bem rapidinho. A coisa ali é rapidinho. É que ele era muito gostoso, não dava, não tem. Porque assim, ó, tem 3 coisas né? Tem 3 coisas que me movem, Chay. 3 coisas que movem a Camila, que é café e não é camomila. Tá. É o amor, é a fé, a minha fé em Deus, e é o tesão. Se eu não tiver tesão nas coisas, não rola.
Adorei. Não rola. Adorei. Eu tenho que ter essas coisas. Amor, eu decidi, porque eu decidi amar aquele menino, que eu namorava só há 4 meses, que eu não conhecia. Nosso casamento foi muito rápido e nós fomos corajosos. Ontem eu tava falando pra ele, amor, como nós somos corajosos? Aos 17 anos a gente assumiu uma criança e um casamento, e casadinho, assim, de morar junto. Eu não trabalhava na época, ele tinha que me sustentar e eu tinha que aprender a limpar a casa. E a gente tomou coragem e foi. Então, assim, nós fomos... E você não parou de estudar? Não parei de estudar. Eu terminei o 3º ano. E foi fazer faculdade? Não, eu não fiz logo depois, Tá. porque não tinha condições. Eu ganhava R$150, ele ganhava 300, que ele ganhava o dobro. Aí, logo que a gente casou, eu tive que sair do trabalho, porque fui morar no porão da casa da mãe dele, embaixo da casa da mãe dele, na garagem, mais ou menos. Então, não dava pra estudar, não tinha dinheiro para pagar mesmo, era tudo contado. Nós éramos tão crianças, Chay, que nós não tínhamos conta no banco, porque nós não podíamos abrir. Tá? Nós não podemos casar no civil na época, porque nós não tínhamos 18 anos e 30 dias. Ele, né? Que ele também, nós temos a mesma idade. Nós tínhamos uma caixinha de presente, pequenininha, que veio as minhas alianças quando eu casei. E ali a gente botava todo o nosso dinheiro. Todo o nosso dinheiro. Em 1 ano de casados, a gente comprou um terreno que custava R$5.000 na época. Olha, Era dinheiro. muito. Não sei, dinheiro naquela época era bem mais fácil do que hoje. O dinheiro cai do céu, né? Sabe que eu falo, né? Não, Dinheiro cai do Deus céu. quando abençoou. E aí a gente foi pra nossa casinha, aquela casinha de madeira que para abrir o chuveiro tinha um alicate, porque não Sei. tinha terminado, era muito caro botar os registros, botar as coisas todas. Hoje eu tô reformando um apartamento de 580 metros quadrados. De vocês? Nosso, Olha que que não, lindo. paguinho, bonitinho, tá ali. Entendeu? Bonitão, né? Porque o bicho é grande. Ah, eu quero jantar nesse apartamento um dia. Tô sabendo que dia 19 de agosto tá passando por lá. Ah, é verdade. Já comprei meu ingresso. É verdade. Já tá aparecendo, é? Já, apareceu hoje, segunda. Que bom. Que ótimo. E nós, então assim, Ai, quando a vou gente antes, casou... Já tá se convidando pra Vamos casa lá? da amiga. Tô brincando. E quando a gente casou, tudo era muito difícil. Tudo era muito... Nossa, nosso casamento foi os nossos pais que fizeram. Casei na igreja, eu sou católica, minha fé, como eu falo, é a minha vida. O muito amor, importante. a fé e o tesão. O amor eu decidi. Eu ia te perguntar isso. O amor, vamos filosofar um pouco. O amor é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. Todo dia, né? Todo dia. Porque tem dia que a gente olha pra aquela criatura e fala assim, cara, sério, não sei porque eu sou casada contigo. Não, e não é só pra criatura, Não. né? É o amor ao trabalho. É o amor à família, é o amor até aos filhos. É o amor a mim mesmo, né, Chay? Amor a nós É mesmos. um amor a mim mesmo, né? Pega essa. Amor é uma decisão que você precisa fazer todos os dias. Exatamente. Todo dia a gente precisa. Todos os nos dias. renovarmos, né? Como um ritual. Como um ritual. Exatamente. E aí eu tenho a fé, e nós casamos, mas nós não tínhamos nada, então nosso casamento foi um casamento bem simplesinho. E aí a gente sempre falava que a gente queria casar de novo. Quando a gente fez 15 anos, era bodas de cristal. Lindo. E aí eu achei chiquérrimo, gente, bodas de cristal. Vou pegar um vestido de cristal do pé à cabeça. Olha a simbologia, né? Toda Cristal, vestida no Swarovski. moda. Não fui, mas eu fui mais linda ainda. Eu fui de renda de bilro. Ai, Vestido de renda de bilro. E aí a gente fez esse casamento que foi muito importante. Foi um marco na nossa vida. Era um As momento, crianças já estavam com quantos anos? Eu tinha a mais velha, estava com 14 anos. E eu tinha um de 13 e a pequenininha tinha 4 anos. Foram eles que fizeram a cerimônia. Foi muito lindo, foi uma cerimônia assim... Meu vestido era maravilhoso, né? Era um vestido de sereia. Aí eu casei com vestido de sereia também. A primeira vez não, porque eu tava barrigudinha, daí não deu. Comum. E teve um evento, assim, que por causa de uma pessoa... Né? Não é falar mal da sogra, mas falando verdades, a minha sogra meio que se meteu pra mim casar de branco. Como eu tava grávida e ela era amiga da onde eu aluguei vestido, ela meio que deu um passe lá e eu não pude me casar de branco. Não deu certo a minha roupa branca na quarta-feira antes do casamento. E dentro de mim eu tinha uma dor que eu queria ter casado de branco. Eu tava grávida, mas pô, né? Essa tradição já tá meio antiga, as rainhas mesmo, isso é por causa da Vitória, porque antigamente nem se casava de branco, por causa da rainha Vitória que a gente casa de branco. E aí eu peguei e quando foi esse casamento, era branquíssimo. Era vestido alvo. branquíssimo, era alvo. Eu entrei com meu filho, ele entrou com as meninas. E os meus filhos foram os leitores na missa. Que lindo. E durante as alianças, quem trouxe foi o nosso casal, melhor amigo, os nossos melhores amigos. E a gente fez uma festa até as 6 da manhã, assim, eu adoro festa. Eu adoro festa. Você é super festeira. Mas fala um pouquinho da tua fé. Então, Como historiadora, como filósofa, como católica, me conta um pouquinho dessa fé. já quando eu entrei na faculdade, eu tinha 32 anos, né?
E que foi quando estabilizou as coisas, os filhos cresceram, já tinha 3 filhos. E aí eu tive um professor. Mas quando eu cheguei com um escarpão, uma saia, lápis e uma camisa de seda. E olharam pra minha cara assim, ó, direito. Professora nova? Não, direito é lá embaixo. Eu digo, não, sou historiadora, eu vim aqui para fazer aula de história. E aí um professor que já me conhecia, ele falou assim, eu não entendo, tu amar tanto história e tu ainda continuar católica. E eu falei assim, porque eu conheci primeiro a Deus e depois eu conheci a história. Olha que lindo. Então a minha fé é algo muito importante, assim, porque Deus não é um objeto, Deus não é um domingo, uma celebração. Deus é o meu melhor amigo. Deus é a única pessoa que eu sei que está sempre comigo. Sim. Sempre. Que bonito. Sabe? Conhece minhas misérias e me ergue e me sustenta. E eu estava relendo antes de vir, eu reli todos os meus caderninhos que eu tenho, desde a imersão até todos os nossos encontros juntos, eu reli tudo. É mesmo? Tudo, eu gosto de fazer isso. Eu reli tudo e fiz um mapa mental. E aí tem, logo no começo, acho que nos primeiros momentos da imersão, tu falou assim, muitas vezes a queda é Deus nos mostrando o nosso lugar. E aí eu tenho certeza disso. Porque o ouro se forja no calor, o cristão se forja na dor. É. Então a minha fé é o que me move, é o que missão, visão e valores na minha empresa, o meu primeiro valor é a fé. Muito bom. E é o que eu tenho de dar, é o que eu tenho para dar de melhor para os meus filhos. Posso talvez não sobrar nada do que a gente conquistou eu e o Davi nesses anos todos, mas a fé está plantada. Tá plantada. Tá plantada. E então a minha fé é essa. Que lindo, que lindo. E eu conheci o meu marido na igreja, né? Porque assim, eu nessa minha autoestima baixa, eu dizia pra eu não me achava digna de ter um homem. Eu tinha problemas com, eu achava que os homens da minha vida iam sair, apesar de eu ter um padrasto, que não é padrasto, É um pai. um pai, que a minha mãe casou quando eu tinha 13 anos, e ele é a pessoa que eu amo. E assim, o meu nariz de batatinha é maravilhoso. Ele é um vô maravilhoso, ele é um pai maravilhoso, é uma pessoa extremamente carinhosa. Que linda, ela um se homem que emociona. ama. Eu amo muito ele, o meu Que alemãozinho. Que bom. E eu tive uma presença de um pai muito maravilhoso, né? Que veio, aquela presença, né? A gente sabe que um pai alcoólatra não é um pai presente, né? Sim, sim. Mas o Rodolfo, que é o meu padrasto, veio ser uma pessoa extremamente presente. Mas eu tinha a sensação que os homens da minha vida iam sair. E Sim, quando eu porque você conheci teve a perda, o Davi, ele estava conduzindo um grupo de oração, ele também, a fé também é algo muito presente, e eu falei, Deus, eu quero um namorado. E eu queria um namorado que quando eu visse ele, eu te enxergasse mais do que a ele mesmo. E eu não sei, né, se vocês quiserem no meu Instagram, Gon Camila, é só vocês olhar a foto do meu marido, o apelido do meu marido é Jesus Cristo. É, porque O realmente... que ele mais faz na vida é teatro sendo Jesus Cristo, que ele já foi crucificado e já ressurgiu várias vezes. E o Davi é esse homem, é o homem de fé, é o homem que me curou em todas as áreas, né? E eu acho que quando eu digo que eu decido amar ele, o que nos move esse amor é a nossa fé. E a nossa fé que dele é muito mais forte do que a minha, muito mais inabalável. Eu tenho as minhas crises, o Davi tem uma fé muito sólida. Sim. Isso que Isso é o que eu acho muito lindo. Isso é muito poderoso, porque ele também acaba exercendo esse papel dessa energia masculina que é tão importante numa relação, né? É. Porque o inabalável, o herói da nossa casa, como ele é meu herói, precisa gente. ser o homem. Esse final de semana eu fui para Miami del Leste. Eu fui para o Paraguai, tá? E aí, Eu fiquei pensando, onde é que fica esse lugar, meu Deus? nós somos uma excursão de 29 Miami mulheres. del Leste. Exatamente. Nós Tá. somos uma excursão de 29 mulheres, porque depois que eu conheci Chay Carione, eu descobri que eu tenho que andar com mulheres, que isso é bom. Muito bom. E nós fomos para Miami del Leste. Tem o Miami lá do Norte, a gente foi para del Leste. Ok. E eu fui assaltada à mão armada. Lá. Agora? Sim, sábado agora, porque caos ali. E na hora que eu desci, eu tava sozinha. Claro, foi uma falha minha, eu tava sozinha, bem ali mesmo, no foco, né? E deixei o celular numa forma gente, muito eu já vista. não gosto de Miami del Leste agora mesmo. Então eu vou dizer que... E a única coisa que eu queria era ele do meu lado. É. Ele não ia fazer nada, eram 2 homens, ele não ia fazer nada. Mas a única coisa que eu queria era ele do meu lado. Né? A única coisa, eu corri, achei um anjo, porque Deus sempre coloca anjos na nossa vida, que me acolheu, me ajudou, eu liguei pra ele, pra bloquear todas as coisas. E a única coisa que eu queria era ele do meu lado. Sabe? Quando eu cheguei de viagem, a única coisa que eu disse, eu quero colo. Eu quero a tua presença, o teu cheiro que me acalma, sabe? Eu sou viciada nele. Total, assim. Eu sou uma mulher independente, é o tesão, Aí né? vem o tesão, né? Aí eu sou uma mulher química, muito... né?
independente em Muito, várias áreas. muito. Mas eu sou viciada nele, total. Ah, né? eu sou também no meu marido, sabia? Eu gosto. Eu sempre eu sou falo muito. que eu acho que o Davi e o Augusto são parecidos. São. Eles são Mais tímidos, né? Não é tímidos, mais eles críticos. são discretos, eles são reservados. Que né? bom, né? Que é ótimo, É adoro ótimo, isso, porque também. muita mulher acha antipática. Eu acho Eu maravilhoso acho ótimo, isso, né? Também acho. Não chame o meu marido para conversar, não tem necessidade nenhuma. Exatamente, também acho total. Quer conversar, converse comigo. Eu traduzo tudo. Muito bom. Eu traduzo tudo. E tenho tesão. A terceira parte da minha vida é movida pelo tesão. É verdade. Tesão em tudo. História é um tesão pra mim. Filosofia é um tesão pra mim. Eu sempre falo assim, eu tenho alguns grupos de livro, porque leitura né? é uma coisa que eu gosto. Eu também. Sabe que às vezes eu tô pegando um livro assim, ó, e eu começo a rir sozinha. Choro. Dou risada, A minha não irmã, quero parar de ler, porque o livro é um tesão mesmo. Exato. A minha irmã brinca comigo, a gente passa o verão juntas. Fala assim, Camila, tira o vestido, entra no túnel do tempo e sai desse livro e vem me ajudar. Porque se eu fico no livro, eu fico assim, ó. Já tá lá. Eu já tô lá dentro. Então, assim, aí as pessoas falam assim, tu leu tal livro? Eu, assim, comecei a ler, passei da página 20, não gostei, parei. Por quê? Eu, assim, não sou obrigada a ler livro chato, tem que me dar tesão. Ah, eu também. Porque eu já tenho que conviver com gente chata, que eu não posso excluir. Livro chato, não. Não dá. Sabe? Claro que na história, na filosofia, a gente lê uns livros técnicos, mas são técnicos, é diferente. Mas livro tem que ser gostoso, tem que olhar a Érica e me sentir, oh, meu Deus, eu sou a Érica ou eu sou a Maia? Depende do momento. Ó, pra quem não acho. sabe, aqui dentro do Guerreiras Dizem Sim, tem algumas personagens Exatamente. pelas quais você vai se identificar. Eu fico entre as duas. Eu acho que em determinados momentos eu transito entre as duas, assim. E tu sabe que a Maia passou por uma situação muito parecida com a tua. A Maia existe. A Maia existe? A Maia existe, é uma mulher muito maravilhosa e ela é do sul do estado, inclusive. E ela passou por uma situação familiar muito parecida com a tua. Por isso que tu se identifica inconscientemente até. Como a coisa, nosso né? inconsciente é uma coisa maravilhosa, Esse livro ele né? é cheio de inconsciente. Eu digo que ele é mágico. Eu acho que é o melhor presente que a gente pode dar, né? Eu Também acho. comprei 20, eu acho pouco, eu digo, gente, tem que comprar mais, porque Muito ótimo, gente. Eu dou de presente para cliente, para as minhas funcionárias, eu dei para todas no Dia Internacional da Mulher. Eu dei para todas as minhas funcionárias e dei para minhas amigas, e eu sempre digo, gente, é maravilhoso, vocês têm que ler. Independente de ser esse livro ou qualquer livro, qual é o presente que vai te custar menos de R$50 e tem a capacidade de transformar o momento daquela pessoa. Né? Tu sabe que o teu livro transformou o meu momento, né? Então. Pegou essa Camila que era uma bagunça, que era cheia, era um guarda-roupa cheio, mas que não sabia vestir um look, né? Exatamente. Então, assim, eu tinha muito amor, de uma forma bem decidida, não sou muito romântica, né? Eu sou muito romântica, mas essas questões é decisão mesmo. Sim. Até porque a vida fez ser assim, Claro. né? E eu era movida pela minha fé, tinha muito tesão nas coisas, mas eu não sabia me direcionar. Não tinha clareza. Não tinha clareza. Eu não me enxergava. E estava um pouco apegada também, ou não? Tava. Quando a gente vai conhecer os arquétipos, né? Quem não conhece, sigam Chay Carione. Eu tava apegada na minha inocente. Tá. Por quê? Quem me fez amar história foi meu pai. Uhum. Porque o meu pai era um contador de história. Ele era aquela pessoa que contava história. Ele tinha uma voz muito bonita. E ele parece tipo teu pai, assim, Sim. sabe? Ele é bonitão, um homem bonitão. bonitão. E aí meu pai, ele contava história. Ele tinha um vozeirão. E eu achava o máximo quando ele contava história dos colonizadores e tudo mais. E eu dizia que eu queria fazer aquilo. Eu queria ser contadora de história. E quando eu descobri que tinha uma professora que fazia isso, eu digo, pronto, eu vou ser professora de história. E eu fiquei apegada e me formei. Eu já trabalhava na empresa, já estava na empresa há mais ou menos uns 8 anos, quando o Davi sentou comigo e falou, amor, agora tá na hora, vai fazer a tua faculdade, vai seguir o teu sonho. A empresa já se estruturou, porque a minha empresa não foi algo planejado e foi um sonho, ela foi uma necessidade de 2 jovens com 24 anos e 2 filhos pequenos tendo que sustentar. E a única coisa que eu devia fazer era vender móveis. Então, aí rolou que a gente entrou. E aí, quando estruturou a empresa, eu fui fazer a minha faculdade. E logo já entrei, já passei em concurso na primeira. Eu nem tinha me formado, eu passei no concurso. Depois de um ano de dando aula no interior, pagar 22 quilômetros para chegar para dar aula. 22 quilômetros. Estrada de chão, com um Peugeotzinho 208, não tem noção. Pagava para dar aula. Mas
eu fui chamada para fazer um processo seletivo do SESI Senai, onde eu passei. Sim. E ali eu me realizei muito, a ponto de que fui chamada para ser professora de empreendedorismo, porque Olha eles me só. enxergaram e eu não estava me enxergando ainda. Os outros enxergando você e você ainda não se Não se enxergando. enxergando, Isso não. é tão comum. Porque enxergar é um ato de coragem, né? É Se enxergar é um ato de coragem. verdade. às Mais vezes uma a gente frase precisa. emblemática aqui, ó. Se enxergar é um ato de coragem. Anota aí, porque esse pode sim, ele tá cheio de filosofia prática. Não é filosofia, qualquer filosofia. Não, é filosofia prática. É. E aí, a história era a minha paixão. E aí eu estava presa, porque daí eu me realizei e fazia muito bem. Eu sou uma ótima professora, eu sei disso. Sim. Porque é muito tesão na hora de dar uma aula. Claro. Mas eu estava presa àquela historinha da inocente que queria ser professora. Sim. E isso era muito ruim. Era ruim porque era ruim pro mundo. Não tudo, pro mundo, talvez. Mas era bom para os meus alunos. Eu tenho, às vezes eu ri porque eu tenho uma linha, né, bem de direita, né? E eu ganhava muito elogio dos pais, porque eu era a única professora de história de direita Isso no é negócio. Eu sempre falo, eu amo vermelho, mas é só na roupa, na bandeira jamais. Muito bom. E aí isso era muito. Pensando por esse lado, é tão impactante nós termos professores com essa visão empreendedora, com essa visão de abundância, com essa visão, com essa história na veia, com esse tesão para fazer a coisa, né? E olhando para o aluno com propósito. E isso realmente contribui muito para o mundo. Mas, como eu vejo você como uma líder, e eu não te vejo ainda só como essa líder, só como se fosse pouco, né? Essa empresária. Esse momento de transição do professora para tomar posse da líder, gestora que você ele vai passar ainda por um outro movimento em breve, e eu não tenho dúvida sobre isso, de te ver em muitos palcos. E um dos palcos que eu te enxergo claramente são as redes sociais, porque você é vanguardista, você é jovem de espírito. E essa juventude de espírito, ela é algo que vai fazer com que você simplesmente tenha esse posicionamento inspirando jovens. Eu receba. Olha, eu fico aqui entrevistando as minhas mentoradas e dou mentoria no meio do Pode Sim. Não, é bem assim, né? Mas é porque essa questão da visão. A inocente, o arquétipo da inocente, a engrenagem é a visão. É onde a gente enxerga. A gente não precisa não estar na inocente, mas a gente pode aproveitar o melhor da inocente. E o melhor da inocente é a visão, é a fé. Um dos pontos mais fortes do arquétipo da inocente é a fé. Ela sabe que existe algo maior, mais bonito, mais poderoso. Chamam, às vezes, de um otimismo, de uma ingenuidade. Eu sou extremamente otimista. Exato. Bom, o fato de ser de direita já é ser mais otimista, né? Historiador, a gente tem que ser otimista, porque a gente aprende a se apaixonar pela humanidade. Porque vamos combinar, né? Eu não conheço nenhuma pessoa que defenda a esquerda que seja otimista. Todo mundo é o catástrofe e a tristeza no semblante. Deus que me perdoe. Porque é mais fácil ser vítima do que eu ser protagonista. Ah, pois é. Eu aprendi isso com Chay Carione. É verdade. É bem mais confortável. É bem mais confortável. É bem mais confortável o Estado pagar tudo pra mim. É bem mais confortável, né? Então, E eu saí, sabe, que depois que eu saí voltando, né, eu saí do arquétipo, eu vi que estava ali presa no arquétipo, porque aos 24 anos de idade eu me tornei empresária, mas eu não falava, Deus me livre, eu tinha vergonha, eu nunca colocava, sabe, fazer cadastro, ficha no banco, no comércio, no banco, eu botava que eu era professora, ou eu botava, mas empresária não é o sonho do Davi. Não é o teu sonho. Não era o meu sonho, não era. Eu não venho de pais empresários. Eu não venho de uma família que nada. O Davi Tinha uma veio. honra aí também, né? Uma honra ao pai, uma honra à mãe, uma honra à família, à história. Sim, a mãe queria. A minha mãe, que estudou até a 8ª série, formou os 3 filhos. Então. Né? Então, e assim, a minha mãe, todo respeito à dona Maria Terezinha, ela odeia que se chame ela assim, tá? Mas vamos ter que bloquear esse pode sim pra família, Não, né? eu acho que a gente não tá falando mal, a gente tá falando verdades, tá? A minha mãe, ela foi criada onde a energia feminina não era uma energia positiva. E eu tive muito isso na minha vida. Então, essa mulher é mais burrinha que o homem. Então, assim, tu tinha que... Por que fazer história? Porque era faculdade de mulher.
Era a faculdade de mulher, porque a mulher não era empresária. Entendi. Então, tem muito disso. E você, quando percebeu esse arquétipo da inocente e nessa transição de movimento, quais foram as energias arquetípicas que você começou a resgatar, a ativar e a trazer para o teu novo posicionamento? Eu tive que ter muito da soberana. E eu sempre falo que a soberana não só para os outros, mas principalmente para mim mesmo, porque eu tive que lidar com a energia, porque eu tive que assumir ser uma empresária. Eu peguei muito da maga, que eu acho que eu caminho muito ali dentro, e eu fui a rebelde. Eu fui a rebelde. Toda transição tem uma rebelde. Porque assim, ó, eu tava saindo, eu tinha um trabalho, eu tinha 26 horas no SESI Senai, maior escola de ensino médio da América Latina, não ganhava mal para uma professora, eu ganhava lá meus 5 mil reais por mês, com mais plano de saúde para minha família toda, e um vale alimentação de meio salário mínimo. É bom. Não é ruim, e continuava trabalhando na minha empresa. E esse dinheiro não é o meu dinheiro que eu gastava, era o meu dinheiro da Camila. Sim. Então, assim, e quando tu é louca, mas tu amou tanto. Ai, desistiu. Não, eu não desisti. Eu escolhi. Eu escolhi. E ao mesmo tempo eu recebi muita gente que disse, nossa, até que enfim. Tá esperando a hora que tu ia fazer isso. Eu acho que eu recebi mais isso do que tu desistiu. E aí tu tive que usar muito da rebelde. Teve muito da rebelde, muito daquela que... Soberana por quê? Porque eu sou empresária. E eu tive que olhar muito pro espelho, sozinha, e falar, eu sou empresária. Eu sou empresária. Sabe? A gente ensinou o nosso filho mais velho a olhar no espelho e se dizer, eu sou bonito, eu sou foda. A gente ensinou ele a fazer, porque ele também com autoestima baixa, um menino lindo... E, porque eu não sou se encolhendo. Você olha no espelho e diz, eu sou foda, eu sou bonito. Exatamente, eu tive a minha autoestima porque o meu pequeno não precisa ensinar, ele já se acha. Já se acha, né? É tão bom. A minha filha pequena que diz, eu estava na missa e o padre falou assim, agradeça a Deus pelas graças que Deus colocou na tua vida. Ela fazia assim, é eu. Eu digo, nossa, Maria Eugênia. Mas eu tive que olhar muito pra mim, dizer que eu sou bonita. Que eu sou inteligente, porque na verdade para mim um elogio maior é ser inteligente, não é nem ser bonita. Pra mim também. Eu tive que olhar muito para mim mesma e receber isso, porque quando as pessoas diziam, eu me envergonhava. Não, eu não sou bonita, não, eu não sou inteligente. E eu era tudo isso, eu sei que eu sou uma mulher bonita, eu tenho 40 anos de idade e ainda tem muita gente que fala, a minha filha tem 22 e as pessoas perguntam se é minha irmã. Claro. Adoro essa pessoa na mesma hora, né? Óbvio. Adoro essa pessoa na mesma hora. As pessoas, eu gosto de ser inteligente. Gosto de ser chamada para tirar dúvida. Como as pessoas me chamam para tirar dúvida? Camila, olha aqui, estava falando isso, é verdade? Sobre história, sobre geografia, sobre política. Sobre política. Como é gostoso. Sobre negócios, professora de empreendedorismo. Muito. Lá na imersão mesmo, a gente tem uma roda de negócio, uma mesa de negócios, onde eu convido vocês para serem as mentoras de quem está chegando. E eu vejo o quanto você transita e muito foi gostoso bem demais. Fazer isso. Nossa, eu tive um momento com a Beta ali maravilhoso. Eu digo, nossa, que delícia fazer isso, né? Porque uma coisa é tu fazer para adolescente, né? Para quem não quer, porque o adolescente ele não quer. Então tu tem que ser quase que teatral para convencer adolescente. Eu dava aula de empreendedorismo e dava aula de projetos livres, que é criar o projeto. Então assim, era muito, mas quando tu vê as tuas falas para uma empresária, fazendo sentido, fazendo diferença é muito gostoso. Na vida dela. E isso é importante, as mulheres podem fazer mais isso. As mulheres podem trocar e falar mais sobre negócios, né? Sabe uma pergunta que me fizeram? O que tem a ver historiadora com empresária? Aí eu falei assim, eu trabalho com ciências humanas, né? História, geografia, sociologia e filosofia. Se você não entender disso, você vai ter uma grande dificuldade. Porque é mais fácil eu pagar uma pessoa para me fazer cálculo matemático do que eu entender qual é a história do local que eu estou empreendendo. Sim. Qual é a colonização daquele local? Qual é a cultura? Qual é a cultura daquele local? Como é que eu abordo, como é que eu não abordo, Exatamente. Como é que eu me posiciono, como é que eu não... A comunicação, o relacionamento, tudo isso faz sentido. E como é que é, né? Ou geografia. O que eu preciso de geografia? Meu filho, se você quiser plantar tomate na serra, não vai dar. Vai dar. Então, você tem que entender de geografia, logística. Hoje, o maior problema no Brasil para o empresário se chama logística. É verdade. É logística rodoviária, a gente não tem linhas férreas. Nosso aéreo, Santa Catarina, problema aéreo em Santa Catarina, nós praticamente temos somente um aeroporto, que agora é bonito, mas até pouco tempo atrás não era. Nem era. Isso é um alto custo. Para o empresário, eu preciso entender disso. Sociologia, eu preciso entender dos movimentos. Precisa. Agora, com essas migrações que nós estamos tendo para o Brasil,
Haitianos, todos, né? Venezuelanos. Como é que um venezuelano... Ele é diferente um funcionário venezuelano do que um funcionário brasileiro. A forma de pensar é diferente. Eu preciso entender disso. Isso é ciências humanas. E filosofia, se você não sabe o que é ética e moral, meu filho, você vai ter grandes problemas. Trabalhista, na área do direito todinha você tá... Porque a principal aula do direito é ética. A principal aula do direito é ética. Então, assim, as ciências humanas está tudo ali. Só que eu não enxergava isso. Não. Eu não enxergava isso. Hoje é muito fácil. Eu fui para imersão. Que gostoso, né? Que gostoso ouvir você falando disso e fazendo tanto sentido e abrindo aqui várias janelas na mente das pessoas que estão nos ouvindo, porque as coisas são muito sinérgicas. Elas não estão em caixinhas separadas. E o empreender, querendo ou não, além de ser um grande ato de coragem, é um sim para coragem gigantesco, o empreender é a capacidade que a gente tem de juntar essas pecinhas e fazer com que algo fique visivelmente, ou visualmente, melhor ainda falando, agradável, solucione problemas dos outros. Então, ser empresária é uma colcha de retalhos ou um grande quebra-cabeça. Eu prefiro que seja um grande quebra-cabeça com uma imagem linda do que essa colcha de retalhos que muitas pessoas fazem. Quando a gente estuda os grandes cases, a gente vai ver que ninguém quis, eu quero ficar rico. Não, ele quis solucionar um problema. A gente vai ter isso com Uber, a gente vai ter isso com a Amazon, a gente vai ter isso com grandes cases. Havaianas, até Havaianas que solucionaram um problema. E virou hoje Havaianas, artigo de luxo. Artigo de luxo. Né? Coisa que era pobre. Eu lembro que só tinha Havaianas, feio, era azul ou preta. A gente virava pra ficar mais moderna. Mais moderna, né? tinha vergonha a mãe de botava usar. miçanga em cima. Tua mãe ainda era delicada. Minha mãe botava miçanga em cima. Então, e olha o grande case, é solucionar problema. E me conta hoje, qual é a essência do teu negócio? A La Casa é uma marcenaria sob medida. A essência dele é transformar lar. Transformar lar. Eu realizo sonhos de lares. Exatamente isso que a gente quer entregar para o nosso cliente. Né? E é um cenário, hoje é um ambiente que vocês vivem que tem 300 marcenarias? Tubarão é um polo moveleiro não reconhecido. Eu falei que essa é a minha nova bandeira que eu vou levantar. Excelente. Tá? Que é o reconhecimento de Tubarão como polo moveleiro, onde nós temos mais de 330 fábricas de móveis. Tá. E quando o Davi chegou em casa dizendo que tinha saído da empresa, porque ele já é a terceira geração de marceneiros na família dele. Tá. Quando ele saiu da empresa da até família... isso, né? Vem bíblico, né? Tudo bíblico. Davi é bíblico. Davi, marceneiro. Exatamente. A marcenaria, ela é uma evolução da carpintaria, né? São José era um carpinteiro. Sim. Jesus era carpinteiro. Era carpinteiro. É a evolução. E sabe que quando a gente reconhece que a gente faz a transição de uma era para outra, paleolítico, neolítico, essas áreas, a era dos metais, é quando a gente consegue forjar as coisas e fazer móveis. Olha! Então, ela é assim, marcenaria, escravidão e putaria sempre existiu. Muito bom! Ela é ótima! Então, quando o Davi chegou para fazer a fábrica de móveis, eu disse, por que a gente vai fazer isso? Tem um monte, ele tinha um E100 na época, 16 anos atrás tinha um E100. Ele assim, amor, eu quero duas coisas. Eu quero 3 coisas. Eu quero ter uma empresa que as pessoas queiram trabalhar. Excelente. Eu quero mostrar que eu posso ser um empresário honesto. Porque também, bom, enfim. A marcenaria é um ramo bem complicado. prostituído. Tá. E eu quero trazer para a marcenaria artesanal a tecnologia e a inovação. E aí a gente, tá bom, beleza, isso tu quer, vamos lá. Vende tudo, a gente uma casinha, como eu falei, vende essa casinha, vai morar de aluguel. Ousadia, e vamos coragem. fazer, e ela casa. E começou do nada, a casa nós não tínhamos, literalmente, a gente estava devendo uns 3 mil reais, assim, de financiamento, água, luz, pagava a última água e a última luz para não ser cortado. Sim. Vamos empreender, e Deus foi abrindo os caminhos. Né? É porque o propósito ele é tão claro e tão bonito, né? Vem primeiro ser um lugar bom para as pessoas trabalharem. Hoje, quantos funcionários vocês têm? A gente está com 48. 48 funcionários, pensa só. Ser um lugar onde tem a honestidade como um dos valores que os clientes acabam escolhendo vocês, né? Há uns 2 anos atrás a gente fez uma pesquisa, né? Com fornecedores, funcionários, clientes. E a palavra honestidade foi a que mais veio. Quando perguntava quem é a La Casa, quem é o Davi para você. Né? A Camila ficava mais quem é? E a palavra honestidade foi o que mais veio.
sabe? Por momentos muito difíceis, a gente já teve momentos muito difíceis de crise, 2017, 2018, que o Davi ligou para o cliente e disse, eu não vou poder entregar o teu móvel, tu vai parar de me pagar. Dele, mas aí com que dinheiro? Dele assim, aí o problema é meu, porque eu te vendi. E aí foi dito e feito. E todos esses clientes que o Davi teve que ligar com dor no coração, depois de ter chorado muito, porque empresário chora. Muito. Depois de ter chorado muito, eles até hoje são nossos clientes. Pela honestidade, pela transparência, pela Exatamente. verdade. E para você que está escutando esse Pode Sim, como é que eu faço, muitas vezes, para saber qual é a palavra que está associada à minha marca, à minha pessoa, ao meu negócio? Abre uma caixinha no Instagram mesmo, no story do Instagram, e pede para os teus seguidores comentarem quais são as palavras que você lembra quando você pensa no meu negócio, na minha empresa, ou na minha página, inclusive. Aproveita, inclusive, para seguir o nosso canal aqui no YouTube, o Pode Sim também, a gente está em outros canais, acho que está também no Spotify, enfim, e nos siga no Instagram, o Chay Carione _ e o da La Casa e o da Camila, eu quero que você diga qual que é. É La Casa de Mobile, arroba La Casa de Mobile no Instagram, no YouTube também, La Casa de Mobile. A gente também tem os vídeos contando a nossa história, o nosso storytelling. Isso. E é Gon Camila. Gon Camila. Sou eu no Instagram, tô lá. Muito eu já falei, meu Instagram ele é bem diverso, ele tem umas pitadas. Mas ele tá aberto? Tá aberto, ele é Ótimo. aberto. Ele Camila, é da Camila Gonçalves, então é Gon Camila. É Gon Camila, exatamente. Gon Camila. E sabe que saber qual é a minha palavra, qual é o meu posicionamento, é muito importante. Isso foi meu toque na La Casa, porque eu sempre me importei muito com isso. Com esse endomarketing, exatamente, né? Endomarketing, uma comunicação clara. Marketing, eu acho que eu sempre gostei. Eu gosto das personas, assim. A gente tem a Casa da Jabuticabeira. A La Casa é uma fábrica de móveis, e é aquela fábrica de móveis artesanal junto com a inovação. Nós somos o primeiro marcenaria em Tubarão a ter CNC. A gente foi colocando inovação e agora a gente está mudando toda a metodologia de trabalho para agregar mais ainda isso. E aí, em 2019, antes da pandemia, eu queria muito ter uma loja. E o David dizia, eu não vou ter loja dá problema, é showroom, né? Showroom. E eu digo, não, mas eu vou convencer esse homem que eu quero. Eu criei uma imersão com ele para São Paulo. Nós fomos para São Paulo, ficamos 3 dias em São Paulo, visitamos os grandes lojas conceitos dos grandes hoje concorrentes. Eita. Mais Bom Tempo, SCA, Eviva e a Florence. Nós fomos lá, visitamos, eu me apresentei, falei quem eu era, falei qual era o meu propósito ali. Eles foram todos extremamente simpáticos, atenderam a gente. Depois a gente contratou um marketing de conceito no meio da Paulista, os dois de patinete, e onde ele fez o nosso storytelling, ele fez os nossos arquétipos, né? Ele fez todo as nossas personas da empresa. Quando a gente voltando no voo, ele disse, assim, agora, vamos fazer? Aí ele, vamos, mas tem que ser uma casa, porque o nome é La Casa de Mobile, né? A casa dos móveis. E eu falei assim, beleza, só tem que ter um quadradinho para mim plantar uma jabuticabeira. Ele olhou para mim com aquela cara assim, louca. Não, ela inventa. A louca veio, né? O arquétipo da louca tava ali. Sempre. E aí eu disse assim, amor, jabuticaba é a flor que o jabuti come, é a fruta que o jabuti come. O jabuti dura mais 100 anos. Pro Tupi-Guarani, a jabuticaba é símbolo de prosperidade e de família, todo mundo junto. Que legal. E quando eu falo jabuticaba, com certeza tu lembrou que na Alguma casa coisa. de algum lugar, da avó, da tia, eu tenho lembranças afetivas com jabuticaba. E jabuticaba só tem no Brasil. Não tem, existe, nós vamos ter uma linha no México, mas é vindoura do Brasil. Passou-se isso, ele tá bom, vai, né? Não, bota num vaso, agora enxerta, né? Passou, a gente 7 meses, a gente não achou um local, não achou uma casa, não achava. A gente mora numa cidade de 108 mil habitantes e nós temos uma área muito reduzida, né, de construção em Tubarão, por questões do rio e o terreno pantanoso. Então é bem difícil de conseguir uma casa lá, algo no comércio. Eu rezei, eu falei assim, meu Deus, entre eu e tu tá a tua mãe, eu vou pedir pra ela, porque tu não tá me escutando, e eu tô sem paciência. E rezei Salve Rainha, que é a oração mariana, uma das orações marianas mais antigas que tem. E nisso apareceu aquela casa, a gente andando de carro, eu vi aquela casinha cinza lá no fundo, e eu digo, nossa, maravilhoso, liguei pro Davi, já liguei pro cara, amanhã de manhã a gente vai estar aqui, vamos, e já marquei com ele, e eu tinha falado pra Deus, eu quero de tal rua, e eu não posso pagar mais do que 3 mil reais de aluguel, tá? Não, veio tudo. Já mandou a já mandei conta. Recado, eu gosto de outdoor, né?
Só que era dia 18 de março de 2020, lockdown total no mundo inteiro, para tudo. Havia casa, mas depois já começou. A casa era de uma pessoa que trabalhava na área da saúde, então a gente não pôde mais conversar com ele. Só falamos, aguenta a casa que a gente quer. Demorou 2 meses até que a gente pudesse voltar, né? Apesar de que a fábrica não parava, mas nós tínhamos que alongar o prazo, então foi bem caótico pra gente. E apertamos a mão dele depois de 2 meses. E aí o Davi me ligou, eu não fui. O Davi me ligou e disse, Camila, essa casa era nossa. Tu sabe que ela era nossa? Eu assim, eu sei, eu queria, a gente pagou um valorzinho lá pra ser nossa. Ele assim, não, sabe o que tem na frente? Eu assim, eu acho que tem uma goiabeira, eu vi que tinha um pé de árvore. Ele assim, uma jabuticabeira, que tem mais ou menos uns 50 anos. Nossa, enorme. Ela é de uma, chamada poema. Não é rara aquela tipo de jabuticaba, ela dá o ano inteiro. Eu também, sou igual a jabuticaba, tá? Ela dá o ano inteiro, é linda. O ano passado, nós colhemos 50 quilos. Nossa. Numa frutada dela. E ela presente é linda. de Deus, né? É os carinhos de Deus na nossa vida. Eu quero vida. conhecer a casa da jabuticabeira. Eu tô levando guerreiras, agora dia 29 de junho, vai ser o La Casa Day, onde eu vou levar um carro, um micro cheio de guerreiras para conhecer. Aonde? A casa de Jabuticabeira. Karine Sartori organizou, tá levando a equipe dela. Nem tinha visto. Karine Sartori tá levando a equipe dela e mais algumas guerreiras para conhecer a casa de Jabuticabeira. Maravilhosa, vamos fazer essa excursão acontecer mais vezes. E a casa de Jabuticabeira, ela é um presente de Deus. A casa, ela tomou posicionamento, onde a gente se posicionou no mercado de luxo com a casa de Jabuticabeira. Inovação pura com... E ela tem todo um storytelling, ela sozinha tem um storytelling, Lógico. porque a casa era de uma senhora cega que era boleira. Olha só. E era extremamente católica. Sabe, as pessoas visitam para ver, ai, que saudade da Dona Terezinha, e entra lá pedindo para ver. E ela não é um showroom, de fato, ela é uma casa de atendimento, o coração dela é a cozinha. Porque o Davi sempre fala, eu posso te convidar para ir na minha casa, mas na minha cozinha só entra quem tem intimidade. Olha que lindo. Então a intimidade da La Casa é ali. Que legal. Então é maravilhoso a casa Deixa de eu te Jabuticabeira. perguntar, já que ele está falando de cozinha, deixa eu te perguntar alguns sims, pra gente ir se encaminhando agora nesse fechamento do nosso Pode Sim. Passa rápido, né? Passa muito rápido, a gente tem que já marcar o próximo. Quero te dizer, um sim para comida. Comida italiana. Comida italiana. Um sim para uma viagem. Irlanda. Já foi? Não. Queres ir? Quer dizer, Muito eu vou. bom, muito Eu bom. vou. Um sim para um presente. Presente. Joia. presente é joia. Joia, Né? tá. E um sim para o que vem pela frente. O que vem pela frente? Palco. Muito bom. O meu palco hoje é uma fábrica de móveis, mas tem muito mais palco para mim. Tem muito mais palco para você, isso eu não tenho a menor dúvida. O mundo precisa de você. E tem uma frase que a gente fala sempre: o que o mundo está perdendo por você ainda não ter subido no palco e levado a tua mensagem para mais e mais e mais pessoas. Tem muita gente perdendo conhecer essa energia, esse conhecimento, essa experiência, essa fé, esse tesão, esse amor que você tem. E eu quero te agradecer mais uma vez, pedindo para você deixar uma mensagem final no nosso Pode Sim de hoje, Camila. Tenha coragem de se enxergar. Muitas vezes a gente fala, te enxerga de uma forma pejorativa, e não é exatamente isso, te enxerga. Olha o que tu és por dentro e o que tu pode fazer. Foi isso que eu fiz na minha vida, eu me enxerguei. E quando eu me enxerguei, eu vi que eu tinha muito mais a dar para aqueles que estavam do meu lado, que era honrar quem estava do meu lado, honrar o conhecimento que eu ganhei dos meus pais e honrar o que Deus deu na minha vida. Então, se enxerga, garota. Muito bom. Muito bom, muito obrigada mais uma vez. Ela realmente sacudiu tudo aqui nesse nosso Pode Sim de hoje. E hoje nós encerramos mais um episódio do Pode Sim, o podcast das guerreiras. Ela trouxe palco, ela trouxe paz, ela trouxe Pix e ela trouxe essa pausa reflexiva e filosófica pra gente. Eu falei com a Camila Gonçalves e no próximo episódio espero você aqui. Um beijo!